A origem das saídas de campo era a campo mesmo. Eu, por exemplo, que sou da velha guarda, né, as nossas saídas era pôr barraca nas costas e picar mula pro meio do mato num lugar qualquer lá que o pessoal marcava o encontro. E lá nós íamos, arma-se a barraca e o pessoal, você fica ali com as condições que você tem. Um pacotinho de nozes com castanhas, mais passas, água, e era isso, sabe? Você não tinha um cozinheiro, um chefe, né? O Herói é chefe formado e tudo mais, faz parte dos nossos grupos e tal, é um amigo fantástico. Mas é um chefe que está cozinhando para nós, né? Coisa chique, né? Não é uma coisa assim, né? Tão comum. Mas antes não, antes era o pacotinho de castanha e tinha alguns que levavam ainda aquelas coisas nojentas, mas na época levava, que era o miojo, esses troços assim, bem asqueroso, né? Que hoje é proibido consumir isso, de tão terrível que é. Mas levava-se e fazia sopinha de pacotinho, meu Deus, não posso nem pensar no cheiro mais daquilo. Tá? Sopinha de pacotinho, aquilo era terrível. Então era assim, e o pessoal ia para o mato, ficava acampado 4 dias e eram feitas práticas. As reuniões, às vezes a parte de palestra, de orientação, de discussões, eram no meio do mato mesmo, num círculo ali, sentado na grama e tal. E depois as práticas noturnas de autocontrole, né, que é uma técnica que os guias passaram lá em 1974 como algo importantíssimo para os trabalhos dos grupos, principalmente voltado ao autoconhecimento e à comunicação com eles. Né, para estabelecer uma comunicação, a gente tinha que praticar autocontrole. Não só na nossa vida rotineira, mas também nas saídas a campo, né? Que o pessoal ia para lá, ficava num lugar para vencer seus medos e vivendo situações das mais diferentes possível. Numa dessas situações é o que eu conheci os guias pessoalmente, né? Eu já conhecia eles fora do corpo e eu conheci eles pessoalmente. Então, nesses autocontrole também eles apareciam, se materializavam, faziam o Chandra, que é uma estrutura de projeção deles, que eles vêm e conversam contigo. Então as saídas eram assim. Agora ficou um troço meio chique. Né? A gente senta em cadeirinha, numa salinha, com projetor, gente falando, banheiro. Olha, banheiro é um troço fantástico. Acho que uma das maiores invenções da humanidade é o banheiro. Né? Porque é um treco ruim no acampamento. Né? Quem já viveu o acampamento sabe que esse aspecto é ruim. E vá fazer saída de autocontrole lá em Tilca, lá no Peru. Lá naquele deserto, para você ver que delícia que é. Aquilo sim é uma prática de autocontrole, porque você no segundo dia está querendo, sei lá, tem que se controlar. Sabe? Que você entra numa catarse interna por ficar num deserto. Deserto é fantástico porque ele te ensina muito. Você não vê nada, você só vê pedra e areia e calor. Né? E ali você tem que trabalhar suas situações internas, né, no autocontrole espalhado naquele deserto, mas as coisas acontecem maravilhosamente bem. Né? Então, essas palestras que nós fazemos nas saídas mais chiques agora, que são as atuais, elas são justamente para esse entendimento e de um certo nivelamento, uma adequação do que nós sabemos diante daquilo que nós já fazemos nos nossos grupos, nas reuniões dos grupos. Né? Como a Mayara falou, os grupos são importantes para as discussões, né, para que o outro seja o meu espelho. É aquela história, rama, se você colocar no espelho, né, ele vira amar. Né? Rama no espelho é amar. Então, você começa a entender e através desse amor, ver no outro um importante mestre que está te ensinando. Seja grupo virtual, seja grupo presencial, né, as coisas acontecem da mesma forma. Então é muito bom que aqui tenha gente do virtual e do presencial, para que vocês conversem também, interajam aí, troquem figurinhas e estimulem para que formemos mais grupos, para que não fiquem às vezes pessoas sozinhas. Né? Tem muitas pessoas que praticam sozinhas. Elas não têm ninguém, não têm com quem se relacionar e não conseguirem estabelecer uma conexão virtual. Né? E isso é muito importante. Hoje, né, que nós estamos começando aí e tal, vamos fazer uma passada rápida nisso aqui. Ó. Por que nós vamos trabalhar bases para entendimento do plano cósmico? Eu sei que é um negócio cabeludo, mas todos aqui, com certeza, se já abriram o guia de práticas uma vez na vida, né, e com certeza abriram, já viram lá que os guias falam o tempo todo de plano cósmico. Né? Mas esse plano cósmico, ele é uma estrutura, ele é todo um planejamento muito maior do que a gente imagina. E vamos tentar desmiuçar ele.
E dentro desse plano cósmico está o contexto humano na Terra. Por isso que saiu aqui, ó, quentinho do forno, a mais recente publicação, com uma capa feita pela Nariel, chamado Aliança dos Exilados, que conta um pouco dessa história, talvez ela inteira, de uma maneira que ela vai ser complementada depois. Mas esse livro, que foi uma conquista, né, foi um tempo para conseguir chegar a traduzir em palavras isso de uma maneira sistemática e inteligível, ele trata do plano cósmico. Bases da compreensão, gente. Então, o que nós vamos falar hoje são as bases para entender isso. Eu sei que muitos de vocês já têm uma certa base disso, outros já conhecem mais a fundo, outros, como o grupo das expedições, já está mergulhado a fundo nisso, está entendendo essas bases de ponta a ponta, mas ela é importante para que todos nós entendamos mais a fundo. Aqui está o livro que eu falei, que saiu agora, né? Primeira coisa, hoje virou badalação, né? History Channel. Todo mundo briga para ver History Channel. Não, ninguém mais aguenta ver History Channel, né? Porque repete tanto aquele troço, você nem liga mais. Né? Mas no início lá falava-se, né? Nossa, vai ter um negócio lá dos astronautas antigos e não sei o que, Eric von Däniken. E queira ou não, né? Surtiu um efeito legal. Fica mais fácil falar disso. Né? Você já consegue formar grupos rama dentro da faculdade, nos colégios e tal, porque ficou uma coisa mais, sei lá, todo mundo fala disso. Né? Dá para trazer a família aqui, né? E o pessoal conversa de cara a cara, na boa. Então, valeu, foi legal. Né? E dentro desses astronautas antigos tem a teoria que dizem que nós já tivemos visitas desses seres no nosso passado, enquanto humanidade. Só que são seres que eles não vêm como um fantasminha. Né? Eles não são um lençol. Eles são seres físicos, nem fumacinha. Eles vêm com naves, com equipamentos que estão cruzando o céu de todos os cantos do planeta. Inclusive agora, de um pouco tempo para cá, estão intensificando isso, e muito mais. Eu que recebo relato de vários grupos e outros grupos que nem são ramo, inclusive. Cara, você não imagina todo dia o que acontece no mundo relativo a isso. E foto, e vídeo, e gente relatando e tal. É muita aparição. Eles estão querendo se ver, se fazer mostrar. São essas pessoas que estão nesses equipamentos, elas estão querendo aparecer de alguma forma. Para ficar rotineiro para nós vê-los. E para que não fique um troço de maluco. Né? Ah, aquele ali é o cara dos disco voador, né? Qual que era o meu apelido quando era criança? Disco voador. Né? Pergunto para todos meus primos, né? A primarada lá e tal. Eu, 7 ou 8 aninhos de idade, era um disco voador. Porque eu via disco voador, eu, sabe, essas coisas assim. Eu vivia essa realidade. Já quando era criança. Tanto que tinha, bem, nem vou falar das brincadeiras. Tinha a musiquinha. Mas também, note bem, esses seres, por mais que eles venham através desses equipamentos sofisticados, que nós chamamos erroneamente de naves. Nave normalmente é um avião que você pega aqui, dá um tiro e vai parar lá do outro lado, né? Não é uma nave. Na verdade, esses equipamentos que eles se deslocam são laboratórios. São casas. São casas que são, na verdade, laboratórios e que eles manipulam tempo e espaço e conseguem ir, como você muda um canal de televisão, eles mudam de um lugar para o outro. E eles vão e se deslocam como eles querem. E nesses laboratórios tem o laboratório para análise de solo, tem análise, né, de água, né, para pegar uns lá e fazer análise de sangue nas criaturas lá e tal. Quer dizer, cada laboratório tem uma função. Tem os que são guardiões, que tem laboratório específico, que é uma nave específica, que guarda certos locais. Então, eles não são nave pro cara da ferro, né? Esse tipo Star Wars, né? Ah, vou sair voando e caçando naves e tal. Não, nada disso. Só que também existe isso aqui, ó. E isso eles usam muito mais do que as naves, que são os chamados portais. Eles conseguem trabalhar de maneira tecnológica, que para nós pareceria magia, as questões de deslocamento em tempo e espaço. E aí está a chave de toda a nossa história. Aí está a chave do entendimento de tudo que nós temos que entender de plano cósmico. Mas quem que são esses caras?
Será que são um povo de baixinho, cabeçudinho? Ou será que faz parte de um desses troços aí? Né? Então tem desenhos, tem fotos, imagens por todo mundo das criaturas mais esdrúxulas que vocês possam imaginar. Já imaginou tá andando de noite, dar de cara com um troço aqui no meio do mato? Já imaginou, Nath? Você lá? Primeiro autocontrole da Nath. Aparece 3 daqueles ali. Pelo amor de Deus, sai correndo. É um morcego, o que é isso, né? E os povos antigos chamavam de demônios, né? Ah, os demônios que estão aparecendo e tal. Os coitadinhos, chamavam de demônio, pobre. Hoje nós sabemos que esses caras, por mais que tenham esses feiosos aqui, ó, esses caras são gente fina. Tá? A grande maioria está confederada. Eles estão trabalhando. A confederação junta muito mais do que 65 raças diferentes. 65 raças diferentes são as raças que nós, pela missão Rama, entramos em contato. Né? A confederação é muito maior. São cerca de 150, 160 raças diferentes que estão atuando junto na confederação, atuando positivamente nesse projeto Terra, que eles chamam de projeto Terra. Né? Mas existe também os carinha que não são confederados, que eles têm outros interesses e não estão ligados a nada disso. Então, pouco se se nós estamos bem, se estamos mal, não é interesse deles. E o que temos de informações passadas por esses caras? Esse aqui está errado aqui, mas na verdade muita gente atribui esse coitado, esse chupa-cabra aqui a coisa de ufos, né? Que eram tipo cachorrinho, tipo o coquito dos caras das naves lá, que jogava o cachorrinho para ir chupar sangue das cabras, né? E das galinhas. Então, muita gente atribui isso a fenômenos ufológicos, mas não sei bem se tem, porque eu nunca entrei a fundo e nunca me interessou. Já ouviram falar de Adamski? Difícil alguém falar de ufologia e não conhecer ou não ter lido alguma coisa sobre Jorge Adamski. Né? Lá nos anos 50, Adamski teve contato, estabeleceu contato com esse ser aqui, numa navezinha daquela típica, tanto que virou a nave típica de Adamski. Né? Quando você vê uma dessa aqui, que é meio carroça deles, né? Aquelas navezinhas Calhambeque, né? Era do Adamski. E até hoje aparece. Esses dias, ontem, eu recebi uma foto, uma filmagem que fizeram no México e até achei legal, porque o comentarista na hora falou, nossa, é bem daquela modelo Adamski. Né? Quer dizer, ainda tem aqueles conservadores que tem o Fuscão velho, né? A Kombi, aquela Kombi do Paz e Amor e tal, né? Então tem os caras que gostam, né? Então Adamski era um cara que já tinha contato programado há muito tempo. E o que os seres, especificamente esse aqui, dizia para ele? Né? Isso aí vai cair como questão da prova, então quem não lê não vai passar. Eles diziam que nós estamos ligados a uma espécie de ultimato final. Imagina, lá nos anos 50 os caras eram meio dramáticos, era pós-guerra, né? A coisa era meio dramática, assim, né? Ou de viver bem a vida ou perecer para sempre. Os irmãos de outros planetas estão esperando até que o ser interior dos homens da Terra, quer dizer, o nosso eu, entre numa fase de despertar, com um desejo para uma vida melhor entre os seus semelhantes. Ah, então esse papo que todo mundo fala ali, se aquele ali já despertou, é isso. Ah, muita gente diz, será que são despertas aquelas pessoas? Despertos é quem já despertou para esse desejo do seu coração de que todos vivam bem, que nós somos irmãos. Então esses seres já apelavam para isso lá nos anos 50, que eram as mensagens deles. Com isso não quer dizer que o cara é divino, é santo, não é nada, é uma questão de lógica. Se as pessoas se dão bem, tudo vai correr bem, né? Quem já ouviu falar de Meyer? Edward Meyer, clássico, né? O Edward Meyer teve N contatos, fotos e tudo mais, e a Asket falou para ele, que é uma entidade feminina e tal, ela vivia num universo paralelo ao nosso. Ué, mas não falaram que era venusiano? Não, era um universo paralelo ao nosso. Ela falou isso. Ela argumentou isso. Então vamos começar a entender o que quer dizer esse paralelo. E que Meyer foi escolhido para divulgar a verdade do contato deles para o mundo. E fez. Né? Fez. Uri Geller. Quem lembra do Uri Geller? Que só o pessoal da minha geração mesmo. Porque os novinhos não conheceram. Aquele que entortava garfo. Passava nos lugares e entortava tudo. Quer dizer, o cara era destruidor de garfo. Ninguém queria levar ele em casa. Né?
Levar o cara a passear em casa era uma tragédia, não sobrava um talher. Exatamente. Todo mundo com hashi, né? Então veja bem, o que esses seres, né, que eles estabeleciam contato naquela época diziam? Estamos numa espaçonave, que eles chamavam de Spectra, nos últimos 800 anos, estacionada acima da Terra. É tão grande como uma de suas cidades e não podemos entrar em contato direto com as pessoas. Cara, os negros estão 800 anos parados ali e você achava que era uma estrela. Você jurava que era uma estrela, você já faz 20 anos que você está olhando, ela está lá. Né? Entendeu? Só que ela já está lá há 800 anos. E o René, coitado, já estava, né, achando que era uma estrela aquilo ali. Eu te falei que aquele dia ela se mexeu. Né? Então, esses caras estão monitorando, eles estão aqui. E quem já saiu lá para fora sabe. Tá? Por isso que os astronautas se reservam, alguns falam só quando já estão quase morrendo, né? Ou quando estão praticamente morrendo já, revelam coisas relativas a isso. E esse aqui, que é um contato um pouco mais assim, profundo, né? Esse é um contato da Austrália. Um cara que foi casado e tal, e ele acorda de noite, uma mulherada sentada na cama dele. Isso lá em 92. O contato com essas mulheres, que afirmava ser extraterrestres, resultou numa coleta involuntária de fios de cabelo delas, que ficou na cama do cara. Esses fios de cabelo submetidos a teste DNA revelou uma sequência raríssima e completamente incomum em relação à população mundial de todas as etnias. Então esse cara ele teve contato com esses seres que apareceram, né? Tem toda uma história. Quem quiser saber a história, lê esse livro. Porque ela é muito interessante para quem gosta da parte genética, tá? Dessas hibridações que eles estão fazendo. É um clássico nessa área. Só que, veja bem, teve uma prova, provou que tinha um ser físico ali, que o cabelo ficou e geneticamente não se adaptava, não tinha nada a ver com a genética terrestre. Era um cabelo de outro mundo. Essa foto famosa, né? Muito famosa. Veja bem, Monte Palomar, na época, tinha muitas essas histórias do Monte Palomar lá por causa do Jorge Adamski, que ele era fissurado para essas áreas, ele trabalhava com isso. E lá eles faziam esses encontros, tipo nós estamos fazendo aqui, saído para o pessoal ver nave, para fazer conexões com esses seres e tal. E essa mulher apareceu e um jornalista tirou a foto, inclusive o João Martins, né, que trabalhava no Cruzeiro, por incrível que pareça, um brasileiro, né? Ele tirou essa foto, ficou famosa, rodou o mundo inteiro. Mas quando ela viu que ela estava sendo observada, ela fugiu. Até hoje é tida como a primeira foto de um ser extraterrestre. Né? Hoje ela é aceita dentro do meio de contatados como sendo a primeira vez que conseguiram fotografar um extraterrestre aqui. Parece? Você olhava assim, se dizia que era, Alfredo? Não, né? É uma pessoa comum. E é uma pessoa que desapareceu para trás uns negócios e depois eles viram na vizinha picando a mula. Então, só que, veja bem, esses seres estabelecem vários tipos de contato com as pessoas. Só que nós catalogamos esses modelitos de contato. Contatos físicos, telepáticos, transcendentais, hiperfísicos, mentais e via mediunismo. Então tem várias maneiras que eles atuam. Né? Não vamos detalhar cada um, que depois, se quiserem, a gente conversa e tal. Mas esses seres não se comunicam com a gente somente a nível físico. Né? Eles também se comunicam de outras formas. Por exemplo, em Rama, nós usamos muito isso aqui, ó, contato telepático, que é o contato no qual nós obtemos informações, trocamos informações e depois eles estabelecem contatos físicos com a gente. E muita informação eles passam para a gente via contatos transcendentais, através de blocos intuitivos. Que você não sabe nem porquê, mas você está sabendo tudo aquilo que ele passou. Então, uma conexão com o cara ali, de repente você está escrevendo um troço super complexo, grande lá, e é derivado de uma conexão deles. É que eles, para aprender línguas e aprender coisas, eles fazem assim, aprendeu. Sabe, igual por um pendrive? Nós ainda não dá para pôr pendrive, falta conexão, né? Não tem conexão para o pendrive. Então eles aprendem. Perto, né? Tem o Google hoje. Tem o Google. Já tem até um tradutor, né? Que você fala ali e tal, e a Nath entende lá, você lá nos Estados Unidos, né? Traduz, né? Bem legal, assim. Então nós estamos chegando lá. Mas também
tivemos um clássico muito grande, que teve muita difusão nos meios mediúnicos de contato com ETs a partir dos anos 30. Muitos contatados via mediunismo começaram a estabelecer comunicação com esses seres por via mediúnica. Parou. Só para resumir, tá? Decorem isso aí, que senão vão tirar 0 na prova. Esse cara é genial. Esse cara, ele apareceu, eu conheci ele num congresso, que eu fui lá apresentar o projeto nosso e eu conheci ele pessoalmente. E ele estava trazendo o projeto que eles desenvolviam já há muitos anos nos Estados Unidos, nessa universidade. E esse projeto dele dizia que eles iam investigar contatados e abduzidos. Qual que é a diferença de contatado e abduzido? Abduzido é aquele que entra na nave contra a vontade ou a favor, né, querendo entrar. Então ele foi abduzido na nave, né? E os contatados são pessoas que estabelecem comunicação e começam a fazer uma triangulação ou ter uma experiência com os caras e mantém esse contato. E às vezes a pessoa tem um contato só visual e fim, né? Então, lá nos Estados Unidos teve uma época de uma onda muito grande de abduções ligadas a características genéticas. Então eles começaram a investigar muito isso nas universidades, principalmente o pessoal ligado à medicina, à psicologia e tudo mais. E ele fez um trabalho muito legal. E aqui estão as conclusões do trabalho dele. Então ele estudou muito, centenas de contatados e abduzidos, para chegar num consenso, para passar uma estatística lá e chegar num consenso do entendimento. Primeiro, os ETs estão aqui para restaurar o planeta Terra. Legal, né? Não é legal? Pô, uma constatação assim com um monte de gente e até os negativos, ruim, quer dizer, tem uma prioridade dos bons no troço, né? Eu não sei qual que é o desvio padrão da estatística dele, mas com certeza devia ser um modelo universidade, uma coisa séria, né? Os ETs estão aqui para dar assistência à humanidade na passagem para outro estágio de evolução, através de uma metamorfose da consciência humana. Caramba, isso aqui há muitos anos ele já dizia, através de levantamentos científicos, e não eu, que nem um maluco assim, falando no congresso. Não, ele apresentou um trabalho, mostrando, gente, que nós estamos entrando num salto de consciência, que hoje já virou popular e todo mundo diz, estamos passando para a 5ª dimensão, né? É o 5º nível de consciência, é um nível a mais que nós vamos entender um pouco mais para frente. Voltou aqui agora. Todos os contatados permanentes com ETs afirmam que os mesmos são uma espécie de missionários que deixaram seus planetas para colaborar num plano. Então, já melhorou, né? Missão Rama tem a ver com missionário, né? Estamos sendo alertados com nossa conduta em relação à humanidade. Então, eles estavam dizendo que a nossa humanidade está fazendo algumas melecas, que tem que mudar essas relações sociais. Como que pode nós aqui tendo fartura e lá num bairro, numa cidade de Curitiba, em volta, o pessoal passando fome? Hoje em dia não precisamos nem para falar mais África, né? Antigamente nós falávamos, lá na África estão passando fome. Não, aqui na periferia de Curitiba, Guarapuava. Tem gente que mal consegue se alimentar. Grupos estão doando cestas básicas, levando nas casas para as pessoas terem o mínimo de dignidade. Quer dizer, de certa forma, nesse aspecto, estão piorando. É necessário uma evolução ou aperfeiçoamento de nossa parte para estabelecer um contato que beneficie, sem ser uma interferência em massa. Então, eles apregoavam isso aqui, que a gente crescesse, que a gente buscasse se aprimorar, buscássemos um caminho que nos levasse a um entendimento maior, melhor, mais agradável, mais evoluído, para que pudesse estabelecer um contato que beneficiasse tanto eles quanto nós. Porque eles aí iam poder transferir para você coisas e você dar um feedback disso. Então, aqui já vem a formação dos grupos, né? Os grupos terem um estilo de trabalho, não metodologia, mas um estilo de trabalho que aprimore, aperfeiçoe, melhore. Das intenções e planos desses ETs,
eles variam, depende da raça contactada, sendo que muitos seguem um plano matriz ou plano cósmico. Olha, já falava lá naquela época dos planos cósmicos, né? Então existe uma matriz. Indubitavelmente o principal aspecto é através do contato extraterrestre vir a transformar os terrestres em cidadãos cósmicos. Já imaginou se chegar numa universidade, você vai fazer psicologia, e o cara te mostra um trabalho desse? Né? Na época tinha gente que achava que era loucura. Né? Como que um PhD nessa área vai publicar um material científico que saiu em revistas científicas num país super ortodoxo em certas áreas e falando que é para virar cidadão cósmico? Pelo amor de Deus, o que é isso? Não é coisa de lunático? Né? Você falou, minha consciência é cósmica, só pode ser doido. Né? Tá tomando uns troços, cheirando, sei lá o quê, tá doidão. Né? E a gente sabe que hoje nós temos esse potencial sem precisar de artifícios. Né? Eu posso ser muito mais doidão do que aquele que está se contaminando com drogas. E consigo mesmo. Não é verdade? Pois bem, esses caras não cansam. Eles não cansam. Além desses modelinhos de mensagens, de comunicações e tudo mais, olha o que os caras fazem. Putz, o mundo inteiro, até Pudentópolis, aqui no Paraná. Né? Os caras vão lá e fazem desenhos lindos nas lavouras. Gente, existe um troço diferente que vocês nunca viram. Por favor, se abram a um troço diferente. Que seja diferente de pagar boleto fim do ano, fim do mês. Fim do ano, que bom se fosse. Fim do mês. Né? Trabalhar para pagar o boleto. Viver para competir com o outro, para ver se eu piso na cabeça e salto de nível e ganho um salarinho maior, ganho 100 a mais no salário. Né? Existe uma outra realidade. Deixa essa outra rolando ali para você manter o corpo físico vivo, né? Se realize como pessoa. Mas tem uma outra realidade que você não pode deixar de lado. E é isso que os agroglifos mostram. Eles estimulam a nossa instigação. Eles estimulam a gente a buscar um outro modelo de consciência, que não seja essa consciência tão matrix. Eu brinco que os agroglifos, no meio dos agrônomos, o agroglifo é que nem aquelas pastilhinhas lá do filme Matrix. Né? Você pode optar para tomar a pílulazinha azul ou a pílulazinha vermelha. Né? E eles estão ali ofertando a pílula. Você vai querer transcender o teu entendimento? Compreender a Matrix, como funciona? Ou então ignora, como a grande maioria, que chegam a atribuir a velhinho lá, dois senhores de idade com uma madeirinha e uma corda fazendo as marcas assim. Já imaginou um troço desse? Aqui em Pudentópolis, quando apareceu, o pessoal foi lá, filmar e tal, e depois tinha gente falando, isso aí é farsa. Gente, era impossível aquilo lá ser uma farsa. Como que aparece? No cair da noite e tal, tudo normal. Além de que os moradores da região sempre veem fenômenos luminosos, que acontecem nas noites anteriores. E no dia seguinte, quem que está acabando com o meu trigo? Né? Vai diminuir a colheita, perdi um saco de trigo ali. Né? Quem foi? Aí começaram a perseguir os bandidos. Né? Quem que é o bandido que está arriscando? Aí, como viram que o pessoal era burro demais, só círculozinho não adiantou. Vão ter que fazer um troço mais complicado, porque ali o negócio... Tem uns que desceram da árvore faz pouco, outros ainda estão na árvore. Né? Ainda, o aspecto símio ainda está muito agarrado ali. Né? Aí começaram a fazer uns troços assim, mais sofisticados. Opa, aqui já é diferente. Perdi 3 sacos, mas o troço está diferente. Né? Foram evoluindo. Aí complicou mais o mundo ainda. Pelo amor de Deus, parem de destruir meu trigo. Minha cevada, minha aveia. Era caça aos ETs de noite. Não, caça ET não, eles achavam que era gente que fazia isso. Maia, acredite. Publicaram em jornal, vocês viram nas revistas, eu vi isso em televisão, os caras falando. Provando que eram os 2 caras com uma madeirinha lá no pé que fazia isso, Nath. E as pessoas acreditam, Nath. Não, tem certas coisas assim que eu não concebo. Sabe? É muita, sei lá, é muita ligação com o reino dos macacos ainda. Né? Não pode. Acho que é uma genética que tem que mudar. Não pode. Como que 2 pessoas vão fazer isso aqui? Da noite pro dia. Porque ontem o cara estava passando aqui um Fox. Estava passando um fungicida ali.
No outro dia, estava isso aqui. Como que numa noite apareceu tudo? E é de madrugada que o cara descobre que ele vai continuar a pulverizar. E quem que amassou todo o trigo? Né? Olha que coisa linda. Isso aí parece um símbolo egípcio, né? Não é uma coisa ligada a Ísis. É uma coisa linda, maravilhosa. Olha os raios e tal. Mas tem um troço muito legal nisso aqui, que daí agrônomo louco, que nem eu, já se interessou na época de como que fica as plantas e tal. Tem alteração aqui, alteração lá, já começa a investigar isso, mas muito mais gente fez isso. E é muito importante esse efeito de micro-ondas que provoca esse fenômeno. Os vegetais, muitos vegetais dobrados, eles continuam crescendo na horizontal. E o mais interessante, já pegou um ramo de arroz, de trigo, de cevada e dobrou? Ele tem borracha aqui nas conexões? Ou isso aqui é a tubulação tigre? Que ele conectou. Sabe? Eu vou botar um cotovelo ali. Né? É estranho isso, não é? Então, algo estranho tem no ar. Aqui em Guarapuava, como nós fomos investigar em Prudentópolis, eu não pus aqui as imagens, senão ia tomar muito tempo. Mas nós vimos a mesma coisa que aconteceu ali naquela região, as mesmas dobrinhas, cortamos, vimos em microscópio, está lá as células alongadas e as células encurtadas, que fez a dobradura, sabe? É um troço muito diferente. Outro aspecto relevante dos vegetais afetados passarem a produzir sementes especiais, que ao serem plantadas geram plantas não só que se desenvolvem rapidamente, como atingem tamanhos superiores aos vegetais das áreas afetadas, mas também tem inferiores. Então eu vi um experimento feito lá na Inglaterra, derivado disso, tinha uns trigo comprido para cima e outros baixinhos que não cresciam. Então alguma radiação, alguma coisa acontece ali que afeta geneticamente esse vegetal. Alguns estudos comprovam alterações na parede celular das plantas, bem como alterações cromossômicas embrionárias nas sementes. Entretanto, nada disso foi publicado. O que a gente sabe é só no meio ufológico, né? Esse aqui é muito lindo, olha o tamanho disso. Deixa eu ver, esse aqui dava um saco. 2, 3, 4, 5, 6. Foi uns 7, 8 sacos perdidos ali. Aí, Renê, vamos dar um jeito de, né? Colocar no seguro. Colocar no seguro, põe na conta da confederação, né? Olha só quanta coisa. E esse aqui é só um pouquinho dos inúmeros que aparecem por aí. Um mais lindo que o outro. Você começa a ver isso aí, é de admirar. Aí nós fomos investigar mais a fundo. Então a gente chegou a essa conclusão dentro dos grupos Rama, discutindo essa questão, chegamos a essa conclusão. São mandalas ativadoras da consciência humana. É uma espécie de padrão, né? Uma espécie de padrão que ativa informações do subconsciente ou no inconsciente das pessoas. Então, você vê que tem pessoas que às vezes começam a meditar em algumas mandalas daquelas e aquilo identifica tanta pessoa que ela começa a acessar coisas que normalmente ela não acessava, até ligadas ao próprio despertar dela, né? Então, não são formas aleatórias somente por ser uma geometria sagrada. Tem algo ali por trás, né? Nos agroglifos vão aparecendo confirmações de todas as mensagens que têm sido recebidas de várias formas, mostrando serem sinais que nós estamos nos encaminhando para um despertar coletivo. Pois bem, desenhar uma criatura diferente, 3 trubisquinhos e uma mensagem. Aí nós aqui ficamos bem por fora, né? Meu Deus, o que quer dizer isso, né? Primeira coisa que o mais espertinho deduziu foi que aqui nós temos 3 estrelinhas pertinhas. Quem são? As 3 Marias. As 3 Marias da constelação de Órion. A Unilã, a Unitac e Mintaka, né? Mas e o resto? Aí alguém deduziu que esses desenhos, essas ranhuras, eram muito parecidas com essas coisinhas que o laser faz. Sabe CD e DVD que a gente faz? Ele é assim que ele grava as informações. E começou a achar que aquilo ali era parecido. E começou a estudar o assunto. Peraí, mas se isso aqui reflete aquilo, então eu vou tentar fazer alguns paralelismos ali, né? E descobriu que essa escrita aqui, ela dizia isso aqui, ó. Os perigos não são os que vêm de fora, mas sim os que já estão aqui.
Que legal, né? E olha o lugar que foi feito, né, mano? E olha o lugar que foi feito. Porque eu acho que ele é atrás de uma estação de pesquisa espacial, né? Exatamente, exatamente, que tem os telescópios apontados lá, né? Então é um local para ser visível. Era para ser observado de cima mesmo. Isso aqui era para ser visto. E é um alerta. Queira ou não, é um alerta. Uma criatura diferente, né, não tão assim harmoniosa, com um jeitinho meio estranho, denotando que vem de Órion, de algum setor ali ligado àquela região, né? E ao mesmo tempo dizendo que esses caras já estão aqui. Que o problema não é quem vem, o problema é o que já está. Mas quem já está? Da onde? Quando? É aí que vem a história da humanidade. Né? Quem que são esses caras que já estão aqui e que estão, de uma certa forma, mexendo em tudo isso há tanto tempo que nós nem sabemos. É tanto tempo que nós não sabemos. Perdeu-se no passar do tempo. É que nem pedir uma receita de bolo da vovó lá e que não passou para ninguém. Ninguém lembra, sabe que era uma delícia aquele negócio, mas ninguém herdou a receita e se perdeu. E depois, para a próxima geração, nem existiu mais o tal bolo. Então, nós fomos perdendo muita informação, muito conhecimento no passado, né? Desastres no planeta e tudo mais, a gente perdeu praticamente tudo. Vejam que legal isso aqui, ó. Eu deixei sem som porque não precisava. Gostaram desse? Vocês lembram quem é ele? Não é fantástico? O Jesus do Santo Sudário, provando que o sudário é verdadeiro. Está ali os agroglifos, ó. 2. Um é o oposto do outro, um é o espelho do outro. Querem ver de novo? Olha lá, ó. Olha lá os dois. Junte os dois, um espelho do outro. Pinte as imagens, junte-as. Ali foi mudado o corpo para mostrar a diferença. Isso é 2 agroglifos. Não é o Cristo do Sudário, gente? Que todo mundo ainda questiona se troço é verdadeiro, se é falso, não sei o que lá. Olha lá. No agroglifo. As comunicações dos agroglifos mostram muitas das descobertas atuais, aspectos religiosos e científicos adotados por nós, demonstrando que esses comunicantes sabem muito bem sobre a nossa história. Né? Tem agroglifo mostrando coisas do nosso passado. Dentre as mensagens, temos um salto evolutivo que toda a Terra está passando devido a fortes radiações violeta que provêm do centro da galáxia. Vocês já ouviram falar desse telescópio, né? Do Fermi. Então é um telescópio bastante famoso, que foi lançado no espaço, para tirar fotos e imagens em direção ao centro da galáxia. Para conhecer um pouco mais o nosso universo local, né? Que para os ETs é local, para nós é bem longe. Né? É logo ali, no centro da galáxia. Né? Tá bom. E dentre as imagens que ele foi captando, descobriu-se que do centro da nossa galáxia provinha uma intensa radiação gama. Todo mundo virando um incrível Hulk. Né? Não é o Hulk que é de radiações gama, que fica verdão assim e tal. Radiações gama. Então, uma quantidade enorme de radiações gama, mas que não estavam antes. Tá? É uma coisa que detectou-se que começou a acontecer de uns tempos para cá. E aqui depois eles fizeram por colorimetria, devido ao tipo de radiação gama que ele tinha, essa radiação ela tinha o tom de vibração da energia violeta. Isso aqui não é místico que pintou, isso aqui é cientista que pintou. Então quando você pega uma onda de frequência de luz, ela tem uma cor, né? Então, do centro da nossa galáxia provém uma intensa radiação violeta que está se expandindo pela galáxia inteira. Só que os extraterrestres já falavam, antes da gente saber disso, que isso acontece de ciclos em ciclos. Essa grande emanação de radiação violeta transmutando, transformando e fazendo evoluir todas as criaturas, formas e do universo. É como se fosse um pulsar
que altera toda a realidade daquele universo.